Bom, estou um pouco gripada hoje, mas igual para a mamãe, não vamos deixar isso nos paralisar, né? O Rony também está aqui em casa falando sobre isso, da gente ficar um pouco adoecidos, um pouco com alguns probleminhas, né? Físicos, mas a gente está aqui para fazer a obra do Senhor, porque é Ele que nos sustenta, amém? Então essas coisas não podem nos paralisar. A gente tem que continuar servindo ao Senhor, a gente tem que continuar buscando, porque é Ele que nos mantém de pé, amém? E como todos vocês sabem, já tem um tempo aí que eu estou falando sobre as 7 cartas que está lá em Apocalipse, né? E hoje é a última carta, é a 7ª carta, que está lá em Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor, porque Tu tem me colocado, Pai, para estar falando sobre essas 7 cartas. Eu creio, Senhor Jesus, que Tu tem um grande propósito, Pai, que é ensinar a Tua igreja o que deve e o que não se deve fazer, Pai. É palavras de conserto, Pai, e que esta noite Tu venha, Pai, poderosamente, Senhor, a abrir os ouvidos, nossos corações, para ouvir aquilo que Tu quer, Pai. O Teu Espírito Santo tem liberdade, Senhor. Que use-me, Senhor, assim como foi orar aqui, para falar o que for da Tua vontade e não da minha, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Bom, a gente vê que por si só a leitura já traz um grande conforto ao nosso coração, né? Ou muitas vezes talvez traga aí alguns questionamentos. Para aqueles que conhecem a palavra do Senhor, para aqueles que fazem a vontade do Senhor, conforto. Talvez para aqueles que ainda não conhecem, que ainda não está seguindo como deveria, assim como esta igreja de Laodiceia, talvez com certeza seja uma palavra de exortação, de conserto. Amém? Amém. Então nessa noite, você preste atenção naquilo que o Senhor tem dito nessas 7 cartas e o que Ele tem dito ao seu povo a respeito dessas igrejas, né? Deixando bem claro que quando você fala a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, a gente não está falando que esse é o nome da igreja, e sim o nome da localização aonde a igreja está. Então, vamos lá. Nós falamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. E hoje vamos estar falando sobre a 7ª igreja, que é Laodiceia. Ela fica localizada também na Ásia, e nós vamos ver que é uma mensagem de advertência e exortação. Exortar é corrigir, é advertir, tá? Então, o que a gente vê aqui logo no primeiro capítulo é uma apresentação de quem está falando. Então, se a gente for lá no começo, vai dizer que quem está falando é o Amém, é a testemunha fiel e verdadeira, é o princípio da criação de Deus. E de quem ele está falando? Ele está falando das obras daquele que não é frio e nem é quente. Ele está falando de Laodiceia, que era um povo morno. E aí ele fala da condição de ser uma igreja morna. Tá? Ele diz que quem está na condição de morno, ele vai vomitar.
parte B do versículo 15, ele vai dizer: melhor seria que você fosse frio ou quente. Então aqui ele está nos dizendo, não tem como a gente ser meio termo na presença do Senhor. Ou você é frio ou você é quente. Nunca morno. Às vezes na vida também é assim, a gente é ou não é. Lá em Mateus vai falar que a palavra de Deus é sim, sim e não, não. Então é isso aqui que o Senhor está dizendo para essa igreja. Olha, igreja de Laodiceia, tenho visto as tuas obras e tenho visto que você é morno. E aí nós vamos começar a entender o porquê que o Senhor vai estar falando que Laodiceia é uma igreja morna. E quando ele diz que é morno, ele está falando do espiritual. De um povo que está morno espiritualmente. Então, para a gente entender, morno é algo que não é frio e nem quente. Então, se você tiver com calor e tomar algo morno, você não vai se esfriar, você não vai se refrescar. Assim também, se você tiver com frio e tomar algo morno, você também não vai se esquentar, você não vai se aquecer. Então, por isso que o morno não serve para nada. No reino espiritual não tem mornidão, ou é quente ou frio, senão você será vomitado. No decorrer da leitura, nós vamos ver que o povo de Laodiceia, eles se sentem autossuficientes. Porque Deus mesmo diz aí na palavra, que ele fala, eu sou rico, né? Eu tenho riqueza. Então eles se tornaram mornos porque eles tinham tudo, era uma cidade próspera, eram povos prósperos financeiramente. Mas espiritualmente eles não tinham nada a oferecer. Espiritualmente eles eram mornos. E como diz o Senhor, os mornos serão vomitados. Então nós, amados, não devemos confiar naquilo que nós temos. Não confiar em dinheiro, não confiar nas suas vestes, porque são bonitas, são de marcas. Isso para o Senhor não interessa. O Senhor interessa o teu espírito. Como que você está diante do Senhor espiritualmente? Então, quando ele faz essa exortação na carta para a igreja de Laodiceia, é isso que ele está falando. Não adianta você ser rico, não adianta você ter tudo se você não tem a mim. Não adianta o teu ouro, não adianta a tua riqueza, não adianta as tuas roupas boas, as suas comidas boas se você não tiver a mim. Então nós temos que aprender que nós não somos o quê? Autossuficientes sem Deus. De nada vai adiantar nossas riquezas se não tivermos Deus. No versículo 17, nós vamos ver até ali na tela, ele vai falar, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu? Nós louvamos aqui, né? Reina sobre mim, tem uma parte que fala, né? Sou pobre, cego e nu, nada tenho a te oferecer. Então é sobre essa palavra aqui que está falando este louvor, né? Nós aqui ele está falando, nós não, essas pessoas, né, que não têm o Senhor em primeiro lugar, elas são desgraçadas, ou seja, elas são desprovidas de graça. Elas não têm graça sobre a vida dela. A única graça que nós temos sobre a nossa vida verdadeira é Deus. É aquele que nos se apresentou no começo, aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel. Amém? E aí, na parte da exortação, quando ele começa a corrigir através da carta, ele vai falar assim, comprar ouro refinado para serem verdadeiramente ricos, vestes brancas para cobrir sua vergonha e colírio para que seus olhos espirituais pudessem enxergar. Quando ele fala que ouro refinado, ele está falando ouro puro. E aí eu vou buscar como que é o processo do ouro. E sabe que o processo do ouro, quando você vai lá nas minas, você cavuca o ouro, ele não vem com aquele brilho todo. O ouro, quando ele é encontrado, se você não conhecer, você acha que ele nem tem valor, né? Então, só para os ourives, né, que tem um olhar, já que conhece, é que vai saber que aquilo ali é uma pedrinha de ouro. Mas para nós que não temos conhecimento, pode ser que você vai encontrar uma pedra de ouro e você não vai achar que não é ouro, é apenas uma pedra. Por quê? Porque ela vem misturada com outros metais. Ela é uma cor mais escurecida. Para ela chegar naquela cor reluzente, que ela venha a ter realmente valor, ela é refinada, ela é purificada. E isso é feito num processo de aquecimento muito alto, sobre um calor muito alto.
Então, só depois que ela passa por esse processo de transformação é que ela vai ter valor. Então, é isso que o Senhor está falando para nós e falando para aquele povo. Você quer brilhar como ouro? Você quer ser rico? Então, passe por transformação. Não há como servirmos ao Senhor sem transformação. Esses processos que muitas vezes eu e você reclamamos, é eles que nos purificam. Porque nós estamos cheios de coisas que não agradam ao Senhor. Nós estamos cheios de defeitos e manias que muitas vezes a gente se esquece de ver se isso está condizente com a palavra do Senhor. Então os processos vêm para nos purificar, para tirar aquilo que é impuro. Só que muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Assim como Laodiceia era uma igreja que precisava passar por este processo. Porque eles esqueceram de Deus. Quando o Senhor fala que ele está morno, é porque eles estão transigindo para o mundo. Eles estão vivendo sobre a compreensão do mundo e não sobre a compreensão do Senhor. Então, eu e você precisamos passar, como ele diz aqui, nós precisamos comprar dele esse ouro refinado, para que nós sejamos o quê? Refinados, para que a gente seja purificado. Amém? E aí ele fala também das vestes brancas para cobrir a sua vergonha. Como eu disse, a gente pode ter as melhores roupas, de grife, de alto valor, mas se as nossas vestes não estiverem limpas, sem mancha e sem mácula, é como ele diz, nós vamos mostrar a nossa nudez espiritual. Perante o Senhor não tem valor nenhum. Porque as vestes brancas que ele tem para mim e para você é aquela sem mancha, sem pecado. Amém? Amém? Então é dessa forma que o Senhor vai transformar a mim e a você. Assim também como ele, através da sua palavra, vai ser um colírio para fazer com que você enxergue. Vai ser um colírio para fazer cair as escamas dos seus olhos. Para você aprender, para você saber enxergar espiritualmente. Não é mais com os teus olhos. É difícil? É difícil. Mas quando a gente quer, quando a gente aceita o Senhor verdadeiramente, passa a ser muito fácil. Porque Ele estará com você. Ele vai te ajudar na transformação. Homem nenhum é capaz de transformar, mas Ele é capaz de transformar qualquer homem. Amém? Tenho certeza que aqui cada um tem uma história para contar de transformação. De quem era e de quem é hoje. E se você passou por essa transformação, é porque você foi processado pelo Senhor, você comprou esse ouro refinado do Senhor. E você está sendo purificado por Ele, amém? No versículo 19, ele deixa claro que a exortação, que é o conserto, a repreensão, é para aqueles que Ele ama. Então saiba que toda vez que o Senhor corrige, toda vez que o Senhor Ele te chama para um conserto, é porque Ele ama a tua vida. Aqui ele está falando que Ele conserta quem Ele ama. Amém? Então você aceita essa noite o conserto do Senhor. Tem uma vida de arrependimento, porque é assim que Ele chama o povo de Laodiceia. Olha, se você continua fazendo as coisas erradas, se você continuar amando o mundo mais do que a mim, eu te chamo para o arrependimento. Arrepende-te, se você ler, está lá, arrepende-te ou não. Então nós temos que se arrepender, amém? Amém. E a parte ali a segunda parte B, a parte B do versículo 19, vai dizer assim, ser pois zeloso. E aí eu comecei a imaginar, na nossa vida, a palavra zelo quer dizer cuidado, né? Ah, fulano é muito zeloso com a casa, fulano é muito zeloso com a roupa. Na faculdade, nossa, na escola, aquela criança é zelosa com o material. Só que eu fui procurar esse tipo de zelo falando de forma espiritual. E aí, lá em João 2, do versículo 12 ao 17, João 2, do versículo 12 ao 17, algumas Bíblias ela vem com um cabeçalho e ela vai dizer assim, Jesus purifica o templo. E aqui nessa passagem, vai dizer assim, eu vou ler para vocês. Porque aqui o Senhor nos chama a ser zeloso com duas finalidades, vocês vão entender.
a partir do 12, ele diz assim: depois disso, ele, que é Jesus, desceu a Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo encontrou alguns vendendo. Olha só, no pátio do templo. Ele encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante da mesa trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então nós estamos vendo aqui que Jesus ele estava zelando daquilo que é do pai dele. Você tem zelado daquilo que é do teu pai? Você tem zelado das coisas de Deus? Nós estamos vendo aqui uma cena que podemos ver acontecer hoje em dia. O que está se vendendo dentro das igrejas? Está se fazendo um mercado da palavra? Quando na verdade não é isso que nós como filho, assim como Jesus, não temos que aceitar. Esse templo aqui que ele está falando é um templo mesmo. Tá? E aí eles fazem uma referência de Salmo, se eu não me engano é 69 ou é 67,9, alguma coisa assim, que falam. Lá vai dizer: o zelo pela tua casa me consumirá. Nós temos que ser zeloso com a casa do Senhor. Nós temos que ter cuidado com aquilo que fazemos dentro da casa do Senhor. Laodiceia, com certeza, por essa mania, essa grandeza, por esse orgulho, que a gente via que eles eram orgulhosos, não tinha zelo pela casa do Senhor. E aí nós vamos ver agora que nessa mesma passagem, do 19 ao 22, Jesus vai falar de um outro zelo. Porque ele começa falando do zelo desse templo, mas logo depois ele começa a falar do zelo do templo do Espírito Santo, que sou eu e você. Amém? E aí depois que ele é indagado por alguns judeus, ele vai dizer assim no 19: Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e você o levantará em 3 dias? Contudo, o templo ao qual ele se referia era o seu corpo. Assim, depois que ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Aqui João está contando o que aconteceu. E aqui Jesus, ele diz que quando Jesus ressuscitou, ele entendeu o que Jesus falava, que este templo pode se destruir, mas em 3 dias ele ia construir um templo. E eu estava ali antes de subir aqui, o Senhor falou atentamente ao meu coração. A gente vê falar que nos finais do tempo a igreja vai ser perseguida, a palavra de Deus ela não vai ser mais pregada abertamente. Já temos alguns tipos de perseguições. Mas saiba que, ainda que este templo possa ser destruído pelo homem, esse templo que é você, não vai ser destruído. Então guarda bem aquilo que o Senhor está entregando na sua mão. Guarda bem aquilo que o Senhor está depositando, está derramando sobre a sua vida. Porque você é um templo que não será destruído. Então guarda no teu coração essa palavra. Guarda no teu coração que você é o templo do Espírito Santo. E tudo que você tem aprendido, ninguém jamais vai roubar, a não ser que você permita. Amém? E o que acontece com uma igreja igual a de Laodiceia, que fica numa zona de conforto? Minha vida está tudo bem, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, eu não preciso de nada. O que acontece quando você fica na sua zona de conforto? Quando você está na sua zona de conforto, que você não olha para o teu lado,
quando você não está envolvido com a obra do Senhor, mas com a vida mundana, você não ora por ninguém, você não prega, você não expulsa o inimigo, você não ganha almas para Jesus, você não tem dissabor com o irmão, porque você não vai na igreja, você não ora por teu irmão, você não enxerga as dores do próximo, você não vai ter problema, mas também você não vai para o céu. Né? Então a gente tem que sair da nossa zona de conforto. O Senhor te chama hoje para que você saia da zona de conforto. Essa zona de conforto, ela te deixa morna. E o Senhor falou que o morno ele vai vomitar. Você tem que ser frio ou quente. Como eu disse, o frio e o quente tem uma finalidade. O morno será vomitado. Nós, como igreja, nós temos que trazer sensação. Nós temos que produzir. E eu pergunto para você, o que você tem produzido? O que você tem feito? Será que estamos como essa igreja morna, sem fazer a obra? Na nossa zona de conforto, porque está tudo bem, porque temos tudo? Como que estamos? Como que você está espiritualmente? Vamos acordar, né, igreja? O Senhor está batendo na porta e só bate na porta para entrar quem está fora. Alguém bate na porta para entrar dentro de casa? Eu estou dentro de casa, eu bato na porta? Não. Então quando ele diz que ele está à porta e bate, é porque ele está batendo na porta, ele está do lado de fora. E ele está querendo entrar na tua vida, ele está querendo entrar na vida do teu irmão. E para isso ele precisa de você. Ele precisa que você leve a palavra dele. Ele precisa que você permita que ele entre na tua vida. Ele precisa que você abra a porta. Porque o Senhor, ele é educado. Ele bate para entrar. Amém? Amém. Pare de achar que você é autossuficiente. Que você não precisa de nada e de ninguém. Aonde você pensa que vai chegar? Já disse e repito, não somos autossuficientes. A nossa suficiência vem de Deus. Sem Deus não somos nada. Salmos 20, verso 7 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Por isso eu digo, a nossa suficiência é o Senhor. Amém? Amém. E aí o Senhor diz assim, tem um lugar no trono ao lado de Jesus, para mim e para você, se assentar com Ele. Ele diz, assim como Ele venceu, está sentado ao lado do trono com o Pai, assim eu e você também estaremos lá. Amém? Então eu te pergunto essa noite, você está disposto a sair da mornidão? Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Eu tenho certeza que se perguntar para cada um aqui tem um problema, cada um aqui talvez hoje não poderia não estar aqui, mas está. Está porque precisa do Senhor. Está porque Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso conforto. Se Ele não fosse, você não estaria aqui. Se nós fôssemos autossuficientes, não estaríamos aqui. Com as nossas próprias forças, a gente venceria. Mas não é isso. Por isso o Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe que a palavra do Senhor, ela pode ser de prosperidade, ela pode ser de salvação, ela pode ser de exortação, como a palavra de hoje. Hoje nós estamos como ouro, passando por um processo de purificação. Porque quando o Senhor traz uma palavra de ensinamento para uma igreja, Ele está querendo o quê? Conserto, transformação. E aí agora eu vou falar para vocês um pouquinho, um resumo de todas essas igrejas que nós falamos. E saiba que das 7 cartas à igreja, só teve 2 que não teve repreensão. Só 2, que foi Esmirna e Filadélfia. As outras 5, o Senhor advertia, fazia uma crítica, e Ele sempre iniciava se apresentando e sempre terminava com uma promessa.
fez isso. Todas ele fez um elogio, fez crítica, fez instrução. 2 não tiveram crítica. E pasmem, a única igreja que não teve elogio foi a de Laodiceia. Laodiceia ele não fez elogio. As outras ele elogiou. Se tivesse alguma crítica ele também falava. Veio a palavra de conserto e a de promessa. A de Laodiceia não, ele não fez elogio. Então ela precisava concentrar bastante. Então nós temos que rever nossos conceitos. Nós temos que rever a nossa vida como cristão, como servos do Senhor. Nós temos que refletir. Amém? Amém. Então vamos lá. Éfeso, ele fez um elogio a Éfeso. Só um resumo para vocês entenderem, quem não estava acompanhando e quem não viu todas as cartas. Depois eu vou dar. Adriana, quer distribuir? Eu trouxe aqui para vocês levarem para casa, meditarem. Tá? Então vamos lá. Éfeso, ele fez um elogio. Rejeita o mal, persevera e é paciente. A crítica. O amor por Cristo não é mais fervoroso. E qual a instrução? Praticar as primeiras obras. E a promessa, a árvore da vida. Esmirna, elogio, suporta o sofrimento graciosamente. Crítica, não teve crítica. Instrução, ser fiel até a morte. E a promessa, a coroa da vida. Pérgamo, o elogio mantém a fé em Cristo. Qual é a crítica? Tolera a imoralidade, a idolatria e heresias. Qual a instrução? Arrepender-se. E qual é a promessa? Um maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Tiatira, elogio, caridade, serviço, tem fé, tem paciência e são maiores do que antes, ou seja, eles cresceram. Qual é a crítica? Toleram o culto idólatra e a imoralidade. Qual a instrução? A chegada do julgamento e manter a fé. Promessa, domínio sobre as nações, a estrela da manhã. A igreja de Sardes, elogio. Alguns têm mantido a fé. Qual a crítica? É uma igreja morta. E a instrução? Arrepender-se, fortalecer o que resta. E a promessa é que os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Filadélfia. Essa também foi uma que não teve crítica. Então o elogio foi perseverar na fé. Não teve crítica. E a instrução é manter a fé. E a promessa? Um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. E essa última, que é a Laodiceia, não teve nenhum elogio. A crítica é ser indiferente. Ela é morna, ela é indiferente. Instrução, ser zeloso e se arrepender. E a promessa, compartilhar do trono de Deus. Amém? Amém? Eu não sei se deu para todo mundo, mas se você se agradar e quiser, né, é interessante que você que acompanhou a leitura das 7 cartas, a gente vê que é Deus falando à igreja. Não vamos dizer que nós somos corretos, que somos certinhos, porque todos nós sabemos que precisamos melhorar e muito, começando por mim que estou aqui hoje. Então vamos orar pedindo ao Senhor que nos conserte, que assim como o ouro é purificado, que Ele venha nos purificar, Ele venha nos transformar. E que tudo que Ele venha fazer nas nossas vidas seja para a honra e glória dEle. Amém? Então, essa é a palavra do Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém?